Tudo bem, mancebos? Nesse vídeo vocês vão relembrar ou aprender sujeito e predicado. Basicão, basicão. Tirei o sujeito, fica o predicado. Não é isso? Então, primeira coisa, se você esqueceu até o que é verbo, tem que fazer uma revisão. Então, o caminho sempre para a sintaxe é o verbo. Achei o verbo, procura o sujeito, o que sobrar, tirando o sujeito, será o predicado. Eu mandei uma apostila para vocês. Vou postar esse vídeo depois no YouTube. Então, você que não é meu aluno da escola, se quiser pedir também a apostila, mande um e-mail para mim, prof.amoraes@gmail.com. Manda essa apostila para vocês, ok? Deixe-me mostrar aqui. A minha apostila. Só um trechinho dela. Então, nessa apostila vocês vão ver uma teoriazinha rápida. Vai lá, aluna. A aluna quer ir ao banheiro. Rápida sobre o sujeito predicado. E eu coloquei assim um textinho pequeno, uma frase da professora Eni Orlandi. Ler é saber que o sentido pode ser outro, ou sempre pode ser outro. Isso é importante porque a sintaxe sozinha não existe, na verdade. Então, quando eu aprendo sujeito, predicado, tipos de sujeito, eu vou percebendo essa nuance de sentido, de leitura. Por exemplo, falaram de você. Falaram, quem falou? Ou não sei quem falou, não quero dizer quem falou, coisa de fofoqueiro. Então, o que nós temos é um sujeito indeterminado. Eu posso indeterminar o sujeito de duas formas básicas. Veremos depois, ok? Então, no iniciozinho, vocês vão ter lá termos essenciais da oração. Então, o basicão, sujeito e predicado. É o que nós temos na gramática normativa. Mas pensem o seguinte, existem orações sem sujeito também. Mas na gramática são dois termos que são essenciais. Sujeito, tirei sujeito, só o predicado. Exemplo ali, ó. A bela Ana Carolina leu ótimos livros. Qual o verbo? Ler. Verbo de segunda conjugação está em que tempo? Pretérito perfeito. Em qual modo? Indicativo ou subjuntivo? Modo indicativo. Tempo passado, sem duração no passado, um passado pontual. Leu ótimos livros. Então, a bela Ana Carolina, tem ali algumas palavras, mas o núcleo é Ana Carolina, não é isso? Uma pessoa só, um só ser. Então é sujeito simples. O que sobrou, leu ótimos livros, é o predicado. Mas este verbo, pede ou não pede complemento? Pede. Leu o quê neste contexto? Leu o quê? Ótimos livros. Verbo que pede complemento é verbo transitivo, é o que vai além. Transitare era ir além. Mas ele transita com o quê? Com um complemento preposicionado ou sem preposição? Você esqueceu o que é preposição. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Se pede complemento transitivo. Sem preposição, transitivo direto. Complemento com preposição, transitivo indireto será o verbo. Então, esse verbo ler é transitivo direto, ok? Então, já aprendemos o que é sujeito e o que é predicado. Tirei sujeito. Um bisuzinho clássico é: achou o verbo, pergunte a ele quem é que ou o que é que. Então, quem é que leu ótimos livros? A bela Ana Carolina. Tudo isso é o sujeito, ok? Tipos de sujeito, então, basicão do basicão, simples e composto são os dois tipos mais básicos. Simples, com apenas um núcleo. Muitos fatos estranhos aconteceram naquele lugar. Mas eu tenho três palavras. Mas qual é a que é núcleo do sujeito? A mais importante. Fatos. Muitos é um pronome indefinido e estranhos é um adjetivo. Certo? Então, sobrou o que depois? O predicado. Aconteceram naquele lugar. Sujeito simples com apenas um núcleo. O pai, a mãe e os filhos. Agora eu tenho pai, mãe e filhos. Sujeito com mais de um núcleo, com dois ou mais, eu tenho sujeito composto. Vamos! Quando o sujeito não vier expresso materialmente na oração, vou puxar aqui minha carinha, ele poderá ser, vejam aí, desidencial, elíptico, implícito, subentendido, até simples, segundo alguns autores mais modernos, mas esse é o antigo sujeito oculto.
você não pode confundir com o sujeito indeterminado. O oculto está no verbo. Você percebe quem é o sujeito. Por exemplo, compramos casas novas. Qual sujeito? Nós. Está subentendido no nós aí. Compramos. Aqui, chegamos ao baile. Qual sujeito? Nós, que está subentendido. Essa parte final do verbo é desinência. Eu chamei também de sujeito desinencial. Então, fiz coisas lindas. Quem fez? Eu. Mas está escondidinho. Não usei claramente. Então, está subentendido, sujeito subentendido, desinencial, implícito ou elíptico, porque elipse é a omissão de um termo. Temos sujeito desinencial ou elíptico. Indeterminado, eu comecei falando sobre ele. Verbo na terceira pessoa plural, igual a eles. Sem referência, vejam aí, a sujeito expresso na oração. Roubaram o meu livro. Quem foi que roubou? Não sei, cara. Eu sei que roubaram. Mexeram nas minhas coisas. Quem mexeu? Não sei. Alguém que mexeu. Então, nós temos indeterminado. Não posso confundir com o oculto, ou desinencial, ou elíptico. Aqui é terceira pessoa plural, sem referência ao sujeito expresso na oração. Ok? Disseram coisas lindas de vocês. Quem disse? Não sei. Ou não quero dizer quem falou. Então, há uma intenção aí. E o próximo tipo, vou passar aqui, é verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado de índice de indeterminação do sujeito. Como, André? Só uma visão rápida. Acontece com 3 tipos de verbos. Com verbo transitivo indireto, é o que pede complemento com preposição. Então, eu gosto de, por exemplo, tenho aí o de, não é? Indireto. Verbo intransitivo. Que é intransitivo, Jesus? É o que normalmente tem sentido completo, certo? Viver, nascer, morrer. Verbos que normalmente não pedem complemento. São verbos com sentido completo, normalmente. São intransitivos. E também com os verbos de ligação. Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se. O que são verbos de ligação? São os que ligam qualidade ou estado ao sujeito. Então, com estes 3 verbos, transitivo indireto, intransitivo ou de ligação, mais a partícula ser, eu posso ter também sujeito, indeterminado. Vejam aqui um exemplo. Precisa-se de ajudantes. Precisar é transitivo indireto, exige complemento com a preposição de. Então, é VTI esse verbo. Um bizu do Bechara é tire esse C, tira o C. Pode ser mentalmente. Tirei o C. Jogue alguém antes. Alguém precisa de ajudantes. Não sei quem é. Se eu não sei quem é, porque ele também está indeterminado. Gosta-se. Então, esses verbos sempre na terceira pessoa do singular agora, com a partícula C. Gosta-se de legumes. Quem gosta de legumes? Não sei. Tirem o C. Joguem alguém antes. Ou a gente. Alguém gosta de legumes. Não sei quem é. Então, o bizu é, se vocês virem, transitivo indireto, o que pede complemento com preposição. Intransitivo, o que normalmente tem sentido completo. E verbo de ligação, na terceira pessoa singular, mais a partícula C, tirem o C e joguem alguém antes. Se fizer sentido, o sujeito estará também indeterminado. S belo. É o verbo ser, certo? Na terceira pessoa singular. É feio, S belo, mas tirem o C. Alguém é belo. Alguém que eu não conheço, sujeito indeterminado. E o verbo sempre em que pessoa? Na terceira pessoa do singular, se vier com a partícula C. Certinho, mancebinhos? Este C eu chamei de índice de indeterminação do sujeito ou partícula indeterminadora do sujeito ou pronome indeterminador do sujeito. Assim, são vários nomes possíveis, certo? E, por último, temos as orações sem sujeito, ou isso acontece com os verbos impessoais. Aqui eu vou puxar minha carinha de novo. Haverá sujeito inexistente quando o verbo da oração for impessoal. O que é isso, então? Impessoal sem sujeito. In é negação. Há isso com alguns verbos. O verbo haver, por exemplo, é um clássico, mas só será impessoal quando for igual a existir, acontecer, ocorrer, ou se indicar tempo decorrido. Vejam só. Houve ou houveram problemas?
houve, porque o verbo haver aí é igual a existir. Não falei que existir também era impessoal. Falei que o verbo haver é igual a existir. E se falei que verbo haver é igual a existir impessoal. E verbo impessoal fica em que pessoa? Na terceira pessoa do singular. Então, haverá alegrias. Não vou falar haverão alegrias. Houveram críticas. Não, houve críticas. Então, haver igual a existir, acontecer ou ocorrer não terá plural. Ficará no singular, na terceira pessoa do singular, ele não tem sujeito. Há 20 anos Maria partiu. Há 20 anos esse verbo haver indicou tempo decorrido, igual faz, ou fará, ou fez 20 anos. Não possui sujeito. O segundo caso é o fazer, indicando tempo em geral. Indicando tempo decorrido ou meteorológico. Faz frio no Rio, nesse momento. Faz frio. Qual sujeito? Não há sujeito aí, não é? Faz 10 dias que ela partiu. Faz 10 dias. O faz aí também é impessoal. Não possui sujeito. Oração sem sujeito. Sujeito inexistente. Mais um pouquinho. Verbos que indicam também fenômeno da natureza. Hoje choveu muito. Choveu. Não sei, não tem nada de sujeito. Alguém choveu? Nada, nada disso. Choveram críticas. Já mudou. Por quê? Agora o sentido não é denotativo, não é real, é sentido figurado. Lembram? Conotativo. Nesse caso, críticas é o sujeito. Choveram tomates. Por quê? Tomates é que choveram. Que o sentido agora não é próprio, é figurado. Se usar então esses verbos em sentido figurado, eles terão sujeito. Procurem e vejam se for plural, verbo no plural. Ser e ir, indicando tempo. Vai para, então, ir para indicando tempo. Vai para 5 anos que ele morreu. Também não tem sujeito. Então, são 2 horas. É um verbo impessoal. Nesse caso, vai ao plural, porque concorda com o numeral, mas também não tem sujeito. Bastar, chegar. Só que bastar de e chegar de, indicando assim, não aguento mais, estou de saco cheio. Indicando suficiência. Basta de brigas. Chega de mentiras. Agora, mesmo coisa com passar de. Passar de indicando, agora exprimindo tempo. Já passava de 10 horas. Já passava de. Então, já passavam, não. Bastam de, não. Chegam de, não. Chega de, basta de. Então, nesses casos também temos verbos sem sujeito. Então, sujeito inexistente são verbos impessoais. Tratar-se de pode também não ter sujeito. Nesse tipo de construção aqui, ó. Trata-se de assuntos sérios. Então, a ideia aqui é genérica, eu não penso que alguém aqui trata. Então, para o Bechara também é um caso de sujeito inexistente. Precisa-se de empregados. Fizemos isso aqui, temos sujeito indeterminado. E um bizuco que eu falei com vocês é tirar o se e colocar alguém antes. Porque precisar transitivo indireto. Alguém precisa de empregados. Certo? Se, PIS ou IIS. Sendo índice de indeterminação do sujeito. Cuidado, o verbo existir não é impessoal. Falei que haver igual a existir, acontecer, ocorrer era impessoal. Mas existir é pessoal. Então, houve críticas. Houve, singular, que é haver igual a existir, não é? Ou acontecer, tal. Mas se trocar pelo verbo existir, existiram críticas. Agora, existir vai concordar com o sujeito, no caso, críticas. Havia 10 pessoas no carro. E não vou usar haviam, porque haver é igual existir. Se eu trocar por existir, de fato, eu vou usar existiam 10 pessoas no carro. Cuidado. Existem 1000 garotas na quadra. Quando um verbo auxiliar se junta a um verbo impessoal, que papo é esse? O auxiliar também permanece na terceira pessoa do singular. O que é isso, cara? Podia haver muitos feridos no Ocidente. Temos 2 verbos. O primeiro verbo é o poder, é o auxiliar, é o escravo. Os dois estão unidos formando uma locução verbal. 2 ou mais verbos que se unem. O último, o verbo haver, é o principal, o mais importante. Mas ele é igual a existir. Se o segundo, que é o mais importante, é igual a existir, esse cara é impessoal. Então, o que ele faz? Ele contamina o auxiliar. O auxiliar, que é o primeiro verbo, não poderá ir para o plural. Podia haver muitos feridos. Como é comum as pessoas falarem, podiam haver. Não, é podia haver. Deve haver pessoas naquela casa. Deve haver, porque haver é impessoal
e contamina o primeiro verbo. Se fosse existir, aí sim, podiam existir muitos feridos. Deviam existir muitas pessoas naquela casa. Ok? Paro aqui. Vamos na próxima aula, no próximo vídeo, falar sobre tipos de predicado. Grande abraço, mancebinhos. Aqui está o share. Qualquer coisa, @profamorais lá no Instagram. Eu respondo. Tchau.